Dois, três e... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal no YouTube. Deixe já o seu like, o seu joinha e me ajude a continuar escrevendo, a continuar com esse canal e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Assim você me ajuda a divulgar o canal e a palavra de Deus para todas as pessoas, com música, opinião e outros temas da atualidade também aqui nesse canal, tudo bem? Gente, tô gravando esse vídeo aqui rapidinho, né? Domingo à tarde, finalzinho de domingo frio, né? Antes de ir para a igreja. E eu quero comentar com vocês rapidamente sobre algo que tem sido falado nas redes nos últimos dias. O caso da Priscila Alcântara. Todo mundo está se perguntando se ela está desviada mesmo ou não, né? Até mesmo o Yudi, né? Que é outra pessoa que eu acompanho nas redes sociais, ele comentou num podcast sobre ela e tal, né? E você tem visto ultimamente ela com umas atitudes muito diferentes do que se espera de uma pessoa que se diz cristã. Pelo menos de acordo com a cosmovisão geral. Mas o caso da Priscila não é o único, né? O caso da Priscila é só mais um entre milhares e milhares de jovens que crescem cristãos, que crescem no evangelho e que se desviam. São vários fatores, né? E a partir do caso da Priscila Alcântara, eu quero levar você que está me assistindo a refletir um pouco da qualidade do cristianismo que tem sido pregado e vivido nesses últimos dias. A gente se encontra numa contradição em que você se fala sobre determinados princípios cristãos, se diz em nome dos valores do evangelho, mas se vive uma disparidade do evangelho muito grande, né? Além disso, você vê também muitos que crescem no evangelho e com a esperança e expectativa de ser aceito por uma sociedade, acabam abrindo mão da fé e tomando o discurso do mundo, do presente século. Isso já aconteceu comigo, principalmente na faculdade. Graças a Deus eu nunca me desviei. Mas eu já passei por pressões pelo fato de ser cristão. Principalmente num ambiente que as pessoas acreditam que laicidade seria o sinônimo de ateísmo. E nesse sentido, eu quero levar você, jovem cristão que está me assistindo, ou você que é pai de um jovem cristão, a refletir um pouco. Por quê? Como você tem falado do Evangelho de Cristo para os seus filhos em casa? Será que o Evangelho vivido na sua casa, na sua igreja, é coerente com a Bíblia? A geração de hoje, ela não se contenta mais apenas com a informação com que se passa na igreja. Eles estão buscando fora. E tem determinados assuntos que são sensíveis para a nossa sociedade, como, assim, tem os assuntos que estão sempre no hype. Aborto, drogas, sexo antes do casamento, questão da homossexualidade, enfim. A maneira como a igreja responde a essas determinadas questões diz muito sobre a igreja que queremos ser daqui a alguns anos. Isso não quer dizer que vamos relativizar o evangelho ou atualizar a Bíblia como um determinado pastor andou falando por aí. Mas a gente precisa rever determinados conceitos de como é que a gente encara certos assuntos. Esses assuntos na igreja, até hoje, em muitas congregações, são considerados tabus, não são falados. E eu acho que já passou do tempo da igreja falar abertamente sobre esses assuntos, né? Até porque, se a igreja não tocar nesses assuntos da maneira à luz da Bíblia, o mundo lá fora vai tocar nesses assuntos e, no final das contas, os nossos jovens serão levados, né, por qualquer vento de doutrina ou qualquer boa argumentação que se vê dentro do ambiente acadêmico. Um outro fator também muito interessante é pelo fato de que a igreja em si, hoje ela está numa situação de crise de identidade. Porque existem os conservadores, aqueles que querem preservar e acabam assumindo um viés de religiosidade. E existe um outro grupo também grande que são os dos liberais e querem permitir com que o mundanismo, né, práticas pecaminosas entrem dentro da igreja.
ou que a igreja tome a forma do mundo para alcançar esses jovens. Talvez isso devesse ser repensado, né? Então, gente, basicamente, o que acontece com a Priscila Alcântara? É o que acontece com muitos dos nossos jovens que hoje não estão mais na casa do Senhor. Quando se deparam com o mundo, e se eles crescem sem raiz, né? Sem base para enfrentar os embates da vida cotidiana, porque o evangelho também é o evangelho do cotidiano. E se o jovem não estiver preparado para defender a sua fé e expressar aquilo que acredita, ele vai acabar sendo engolido. Eu, no meu tempo de faculdade, eu vi muito isso acontecer, né? Jovens cristãos com medo de afirmarem sua fé, com medo de represálias. Se tivermos sozinhos, vamos ser engolidos, mas se a gente procurar aprender e firmar a nossa fé em Cristo, e não baladas gospel nights da vida, passeios, retiros, isso não vai sustentar a fé cristã. O jovem cristão, ele tem que ser sustentado pela palavra. A palavra que tem que sustentar. E a partir da palavra ele vai julgar a vida dele, como é a vida dele com Deus está, e como é que ele deve tratar as pessoas, se comportar com as pessoas que não professam a mesma fé, que não professam o mesmo evangelho. Isso é algo muito importante, porque o conhecimento que tem sido dado aos nossos jovens é um conhecimento muito raso, muito superficial sobre a palavra de Deus. Então eu falo olhando para a câmera, olhando para você que está aí me assistindo. Gente, precisamos dar uma teologia verdadeira para os nossos jovens. Precisamos dar uma teologia, alimento sólido, Bíblia, uma boa teologia, um lugar onde eles possam firmar e reafirmar a sua fé. Por que a Priscila Alcântara se desviou? O mundo ele tem muita coisa boa para oferecer para a gente. Se não oferecesse coisa boa, ninguém se desviava, né? Não basta você dizer hoje para o jovem apenas, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Precisa justificar. E para justificar, a gente tem que ter a nossa justificativa na palavra. E com uma formação de uma boa teologia, de uma boa raiz cristã. E aí você que tem criança pequena, o seu filho, mais tarde, daqui a alguns anos, entrará na faculdade. Qual é o tipo de alimento espiritual que você tem dado para o seu filho? Qual é o tipo de ensinamento, o tipo de exemplo que ele está vendo dentro de casa? Dentro da igreja, né? A criança de hoje é o jovem que vai estar entrando lá na faculdade amanhã. E o que vai sustentar ele lá dentro é a palavra. Você tem levado seu filho na escola dominical? Tem ensinado, sentado com ele, conversado sobre a Bíblia com ele? Né? Quanto tempo você gasta e você investe no seu filho? Isso é impagável. Isso é extremamente importante. Quantas vezes o seu filho te pegou usando a Bíblia? Lendo a Bíblia? Não responda para mim. Pergunte a si mesmo. É a partir do exemplo e dos valores que você ensinar, e a sua comunidade de fé vai auxiliar nisso, né? A partir dos valores é que você vai criar no seu filho uma boa raiz para que quando ele chegue lá na idade adulta, ele não se desvie. Então, fique com essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã, né? Você que está assistindo, eu não estou querendo julgar você nem nada, mas eu acho que é hora da gente repensar a qualidade do evangelho ensinado para os nossos jovens. A gente tem que ir para além das baladas gospel, das igrejas pretas ou ou modismos worship por aí. A gente precisa de alimento sólido. É o que mais essa geração precisa. Precisa ter uma referência da palavra. E quando eles lerem a palavra, aprenderem, eles também possam viver aquilo que pregam, de acordo com o testemunho que eles têm visto dia após dia. Amém? Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.